Bom dia, Elisandra Rigueira aqui e nós vamos entregar juntos a nossa semana ao Senhor. Deus, nós te entregamos a nossa semana, o nosso dia, a nossa vida. Recebe o nosso tempo, Senhor, que estamos colocando aqui na tua disposição, declarando que tu és o dono de todas as coisas. Pai, que nós possamos ter o tempo hoje aumentado para tudo aquilo que nós precisamos fazer, porque nós colocamos a tua presença em primeiro lugar. Que a nossa semana seja totalmente cheia do teu amor e da tua graça, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar com você que quando nós encontramos Jesus, a nossa verdade, a nossa vida precisa ser totalmente transformada. Meu Deus, eu tô aqui estudando a palavra e encontrei em 2 Samuel 4 a história de um cara que chamava, olha o nome dele, que estranho, Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas era neto do rei Saul, tá? E o rei Saul, naquela época, era um grande rei de Israel. E quando o rei Saul e Jonatas morreram, Mefibosete tinha 5 anos. E ele estava com a sua mãe, e essa mulher, quando ficou sabendo da morte do vô e do seu marido, ela saiu correndo com o Mefibosete no colo e fugiu. Mas ela estava com tanta pressa que deixou ele cair e ele quebrou os 2 pés. E esse homem, sem pai, sem avô, era filho da família real. Ele já, quando isso acontecia, quando um rei morria e deixava uma descendência, as pessoas iam atrás dessa descendência para que o novo rei não tivesse problemas, para que o novo rei não precisasse enfrentar possíveis inimigos mais para frente. E o que aconteceu com esse homem? Esse homem, ele foi para uma cidade que chamava Lodebar. Ele era só uma criança e ele cresceu então com os pés tortos. Então a palavra diz que ele ficou manco, né? Ele ficou aleijado. E naquela época a deficiência física, ela era associada a muita vergonha. E esses descendentes dos reis, como eu estava falando, eles eram ameaçados. Então muitos eram mortos. Então esse menino, ele cresceu escondido, ele cresceu com medo, ele cresceu com a sua identidade totalmente destruída, quebrada. E a cidade que ele foi morar chamava Lodebar, que significa lugar sem pasto, sem provisão, sem vida. E esse menino cresceu nessa escassez física, nessa escassez emocional. Quantas vezes nós crescemos numa escassez? Fomos rejeitados, talvez abandonados, talvez vivemos sobre medo, insegurança, uma sensação talvez de não pertencimento, ou as dificuldades da vida fizeram crescer de forma de não se sentir amado e amada. Muitas vezes feridas da infância, feridas da nossa adolescência têm crescido conosco e têm nos levado para esse lugar chamado Lodebar, um lugar sem provisão, um lugar sem vida, talvez tendo tudo fisicamente, mas emocionalmente sentindo vazio, sentindo tristeza, sentindo rejeição. Muitas vezes e muitas pessoas vivem isso. Eu não sei se esse é o seu caso, mas Deus colocou isso no meu coração hoje para falar com você, porque Mefibosete sofreu, sim. Ele estava lá, deixado, jogado, ele era filho do rei, mas vivia como um mendigo, como alguém que não era aceito pela sociedade. E um dia, Davi, que era amigo de Jonatas, que era o novo rei naquele tempo, lembrou de Mefibosete. Sim, ele lembrou dessa pessoa. E está lá em 2 Samuel 9, a partir do 6, que diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou
diante de Davi, ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete. Ele disse: as suas ordens, Senhor. Ele disse: não fique com medo. Disse Davi: eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Então Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor está sendo bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos, os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. O que Davi fez? Um rei poderoso chamou esse homem que estava lá, esquecido em Lodebar, e ele estava assim devido a algo que não era culpa dele. Quando ele caiu, não foi culpa dele, mas marcou toda a vida dele. Então ele cresceu daquele jeito, escondido, com medo. E quantas vezes nós também estamos esquecidos, com medos que só nós sabemos. Quantas pessoas foram feridas na infância, sofreram rejeição, e isso causou aquela sensação de não pertencimento. E quando ele olha para Davi e fala: quem é esse? Quem sou eu? Eu não valho mais do que um cachorro morto. Então ele não está falando só da condição física, ele está revelando como ele se vê diante daquele rei. E eu quero dizer para você que muitas vezes essas feridas não tratadas, elas distorcem a nossa identidade, quem nós somos, quem Deus criou para que nós fôssemos. O Senhor muitas vezes nos chama pelo nome e diz: ei, eu quero restaurar tudo aquilo que foi roubado de você. Eu quero restaurar a sua identidade em mim. Eu quero que você entenda que a partir de hoje você vai me conhecer, você vai orar, você vai ter processos, você vai ter pessoas na sua vida que vão caminhar com você, porque você não é o que aconteceu com você. Você passou uma queda, você passou algo triste no passado, mas você não precisa continuar assim, porque isso não define quem você é. E Deus faz isso conosco. Ele coloca-nos diante dele e diz: filho, filha, eu quero restaurar tudo que você perdeu, e você tem uma identidade nova a partir de hoje. Que hoje você possa colocar diante de Deus quem você se via, mas que você possa receber que você é um filho amado, e que hoje Deus te chama para te dar um novo tempo, um novo começo, para que você viva de acordo com o que Ele tem para derramar sobre você. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã, e nós reconhecemos que existem dores antigas dentro do nosso coração, existem quedas que nós não escolhemos, mas que marcaram nossa alma profundamente. Então nós entregamos a Ti. Restaura a nossa identidade, nos tira desse lugar que é Lodebar e nos coloca no lugar que o Senhor preparou. E eu te peço, Pai, derrama graça, poder e unção, e que nós possamos receber de Ti tudo aquilo que Tu tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o seu dia seja cheio da presença de Deus, sabendo que Ele pode restaurar tudo aquilo que está escondido, que está ferido e está machucado. Em nome de Jesus.